ninivitas. E Jonas conhecia, irmãos, que os ninivitas não era flor que se cheira. Segundo os historiadores, os muros de Nínive, irmão, tinha caveiras. Tinha caveira. Eles matavam as pessoas lá dentro de Nínive e colocavam as caveiras em cima dos muros, para mostrar que eles eram ruins, que eram pessoas de má índole, que eles eram sem misericórdia. Me permita dizer, irmão, eu vi Netanyahu falar ontem, numa entrevista, e ele citou muito a questão das mulheres, como que as mulheres são tratadas no Irã, irmãos. Ele falou algumas coisas que até eu mesmo desconhecia. Por qualquer coisa elas são mortas, são expostas. Ele diz: olha, o que eu estou fazendo é para dar mais liberdade para vocês. Porque ele falou isso aí ontem. Eu quero dar mais liberdade para vocês, porque vocês são escravas. Os ninivitas eram um povo mau. Só, irmãos, que a misericórdia de Deus não é só para bons. Ele não morreu só para os bons, ele morreu para os maus também. Aleluia. Irmãos, nem eu nem você, ninguém que está aqui era bonzinho, merecia a salvação. A graça de Deus, a bondade de Deus nos alcançou, e hoje nós estamos aqui, fomos comprados e lavados pelo sangue de Cristo. Irmão, Deus é muito misericordioso. Eu gosto de falar dessa misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu me lembro, irmão, Jeremias viveu uma crise muito grande. Quando você lê a Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 18, Jeremias via em Israel, irmãos, numa situação caótica espiritual. Pensa em tudo, irmãos, quebra de aliança, estava vivendo um caos espiritual. Jeremias, em suas Lamentações, ele diz: acabou a minha esperança no Senhor. Com relação ao povo, acabou a minha esperança no Senhor. Mas de repente, irmãos, dá um start, a chave vira. Ele diz: sabe uma coisa? Disso eu me recordarei. O que é que pode me dar esperança? Aleluia! Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E acabou. Ela todo dia, ela se renova. A misericórdia se renova. Tem misericórdia hoje, tem misericórdia amanhã, tem misericórdia daqui um mês, 2 meses, 1 ano. Tem misericórdia, irmão. Tem misericórdia. Jeremias, por exemplo, no capítulo 18, quando você lê o capítulo 18 de Jeremias, Israel também estava vendo um caos espiritual, quebra de aliança. A Jeremias pensava: não tem jeito com esse povo, é povo obstinado. É como se dissesse: nem Deus está agindo nesse povo. Assim, nem Deus tem mais desse povo. De repente, irmãos, pensa num Deus que sabe trabalhar. Pensa num Deus que sabe trabalhar. Deus, irmãos, leva Jeremias em sonho onde? A casa de um oleiro. Ele leva ele a casa do oleiro. Ele começa a observar o oleiro, irmãos, a construir um vaso de barro sobre uma roda. E a Bíblia vai nos dizer que de repente, irmãos, Deus falando com Jeremias, aquele vaso cai e quebra. O que se faz com um vaso que cai e quebra? De barro, ou pode ser até de porcelana. O que se faz com um vaso desse? Coloca num saco, amarra e diz:
descarta e joga no lixo. Não. Jeremias está olhando. Vai jogar no lixo. Vai descartar. Aí ele viu o olheiro. O olheiro com cuidado pega e faz. Amassa de novo. Ele constrói um outro vaso. Jeremias, esse vaso quebrado é a casa de Israel, quebrando a aliança, fez o que fez, mas não tem o poder para reconstruir. Quando você lê Ezequiel 37, irmãos, é uma coisa. Israel estava na mesma situação. E para Ezequiel não tinha o que fazer. Aí ele assim, pensando, agora, eu fiz com Jeremias devendo na casa do olheiro. Agora eu vou agravar o problema, vou levar esse aqui no cemitério. Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. Eu vou levar no cemitério. Eu vou levar no cemitério aonde não tem nem carne mais daqueles que foram colocados lá, mas só tem ossos. Ossos do quê? Ressecado, seco. Você já viu ossos ressecados, seco? Vê quando os arqueólogos acham esses ossos, né? Ressecados, secos. Não tem mais nada o que fazer. Aí, irmãos, Deus fala com Ezequiel: poderão viver esses ossos? Poderão tomar forma de pessoas normais, como eu e você e nós? Poderão? Irmãos, que pergunta difícil de responder. Se tivesse a condição de Ezequiel, irmãos, eu faria a mesma coisa. Eu diria o que ele disse: tu o sabes. E ele sabe mesmo. Tu sabes se dá para restaurar ou continuar do jeito que está. Agora, irmãos, o que mais me chama a atenção, que não foi Deus que profetizou, mas Deus falou assim: ô Ezequiel, profetiza para esses ossos secos, e disse: ossos secos, ouvi a palavra. Irmãos, por isso que é importante você estar no culto. É por isso que é importante você ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é restauração. A palavra de Deus é vida, é transformação. Glória a Deus. E ele profetizou. Houve um grande movimento. E você conhece o fim da história. Houve restauração. Tem Deus falou com Ezequiel: Ezequiel, é a casa de Israel também. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Pedro, aquele orgulho batia no peito. Rapaz, eu sou melhor do que as outras raças. Eu sou judeu. Eu tenho sangue de judeu. Aquele orgulho. Salvação é só para judeu. Mas a Bíblia diz: vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto me receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. Quantos filhos tem aqui? Todos os filhos de Deus tem aqui. Glória a Deus. Nós criamos porque somos filhos de Deus. E somos filhos, somos herdeiros de Deus, e herdeiros com Cristo, aqui diz a Bíblia. Interessante, irmãos. Eu vou ter que parar daqui a pouco. Prestem atenção. Quando você lê a trajetória da história de Felipe,
Felipe ele começa ali em Samaria, prega o evangelho, enfim, depois ele vai lá para a estrada de Gaza, enfim, prega para o eunuco, é salvo, depois ele é transportado para Azoto, e de Azoto ele vai para Cesareia. Ele vai passar, escuta aqui, presta atenção aqui. Diga comigo, Cornélio morava em Cesareia. Presta atenção aqui. Cornélio morava em Cesareia e Felipe morava em Cesareia. Só que Pedro estava a 62 quilômetros de distância, mas estava em jogo. Eu não sei, irmão, Jonas tinha o mesmo problema que Jonas era de jogo também. O mesmo problema de Pedro que estava em jogo. Meus irmãos, prestem atenção aqui. Não seria mais fácil para Deus falar com Felipe? Sim ou não? Felipe, ó, tem um homem aí perto de você, um Cornélio. Eu quero resgatar ele com a família dele. Eu quero salvar ele, porque eu vim para ele também. Mas Deus falou: não. Eu quero quebrar o pedrão. Pedra. Eu quero esmiaçar Pedro. Eu quero quebrar esse orgulho dele. Porque tem pessoas que é orgulhoso, irmão, está empinado. E Deus quebra mesmo. Porque o orgulho não é de Deus. Porque ele prega melhor, acha que ele é melhor. Porque ele canta melhor, porque ele acha que não, irmão. É tudo pela graça. Se você faz, tudo isso é pela graça. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus, irmão, dá graça aos humildes. Exalta os humildes. E faz o que? Abate os soberbos e os orgulhosos. Eu sei que não tem ninguém aqui. Graças a Deus por isso. Mas Pedro era. Mas irmãos, Pedro não era salvo. Pedro era salvo. O nome dele não estava escrito no livro da vida? Estava. Mas ainda precisava melhorar nessa questão aí. Rapaz, não podia ser outro que pregasse hoje. Aleluia! Não podia ser eu. Eu vim preparado. Eu vim até com uma toalhinha. Eu vim com o dedo na minha. Vai chegar o seu dia. Aleluia! Aprende a esperar. É tudo no tempo de Deus. Aí Deus falou: é com ele mesmo. Não é com você não, Felipe. Eu vou trazer alguém de 62 quilômetros que eu preciso tratar esse orgulho com ele, esse orgulho dele. Irmãos, como é bom quando você se deixa ser tratado por Deus. Eu vou repetir, porque tem pessoas que resistem à palavra, resistem Deus falando através das profecias, através da leitura, da escola, resiste, ele não muda, ele é orgulhoso, ele não muda. Mas Pedro, irmão, nesse dia, Deus marcou o dia, Deus marcou a hora, Deus marcou o lugar. Eu vou te quebrar lá em Cesareia, rapaz. Aí ele recebe uma visão. Os irmãos que bem conhecem o lençol. E isso foi lá na sexta. Na hora terceira, quando você lê o capítulo 10, estou encerrando, diz que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Esse homem, ele era uma pessoa importante do exército romano, era um centurião da corte chamada italiana. Esse homem, ele tinha umas qualidades interessantes. Ele era piedoso, ele era temente a Deus com toda a sua casa. Ele tinha autoridade na sua casa, ele tinha domínio sobre a sua casa, com toda a sua casa. E disse que ele é um homem que fazia orações, convidava. É possível que tinha um culto doméstico na sua casa. E também, irmãos, não ficava só nisso. Ele era uma pessoa generosa, ele dava esmola, ele ofertava para as pessoas necessitadas.
Pastor, mas uma pessoa dessa, falta alguma coisa nele? Uma pessoa dessa está salva. Pastor, um é piedoso, um é temente a Deus, em toda a sua casa, o homem é de oração, tudo isso. Mas, irmãos, ele precisava ainda ter um encontro com Jesus. Ele precisava receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele precisava confessar Jesus Cristo. Aleluia. Porém, ele não tinha confessado ainda. Ah, pastor, eu conheço alguém que é melhor do que muitos crentes. Tem? Que não tem? Pastor, o meu esposo não é crente, mas ele manda o dízimo para a igreja. O meu esposo não é crente, mas ele manda oferta para a igreja. Ou vice-versa. É meu filho, manda oferta. Irmãos, ele pode fazer o que quiser, mas enquanto ele não receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, irmãos, ele não vai ter direito de entrar no céu pelas portas. Olha aqui, irmãos, o texto. Esse homem precisava ouvir alguém falar, irmãos, de Jesus para ele, do Jesus ressurreto. Nós vamos ler aqui, mas foi o que ele pregou. Pronto. Aleluia. Aí qual foi a orientação? Deus falou com ele: pega dois dos seus servos e vai à casa desse Pedro. Eu já tratei ele, ele está tratado. E traga ele aqui na minha casa. Estou encerrando. Traga ele aqui na minha casa. Oi, eu quero parar aqui um pouquinho. Eu quero dizer para você, irmão, fique despreocupada. E minha irmã, fique despreocupada, que talvez não vai ser do teu jeito, que Deus vai trabalhar nesse filho, nessa filha, nesse esposo e nos teus parentes. Deus tem a estratégia. Deus, irmãos, eu vou ser profeta aqui. Deus já está preparando uma operação resgate. Deus já está preparando uma operação resgate. Ele vai alcançar, você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Essas orações, essas lágrimas de anos, décadas e décadas que você deu orado, não foi em vão, não. Vai ter a hora que Deus vai armar, irmãos, uma estratégia para resgatar esse teu filho, essa tua filha, porque, irmãos, a salvação é para a tua casa, é para a tua casa, é para os seus parentes, é para os seus filhos, é para os seus netos, é para os netos do filho, para os teus bisnetos. A salvação é para a tua casa. Que coisa linda. Resumindo, Pedro, irmãos, ele teve que confessar lá na frente que o Senhor não faz acepção de pessoas. Estou encerrando. Pedro vai até aquela casa. Quando ele bate na porta, ele é recebido por Cornélio. Imagina a alegria de Cornélio quando ele avista o Pedro, que era o mensageiro de Deus. Não preciso dizer aqui alguma coisa. Deus está esperando você. Aleluia. Jonas fez o que fez, quis fugir tudo quanto é maneira. Foi engolido por um grande peixe e foi jogado aonde? Pastor, Deus não podia ter desistido de Jonas e mandado outro, não. Quando é Jonas, é Jonas. Quando é o José, é o José. Quando é a Maria, é a Maria. Quando é o Pedro, é o Pedro. Você está entendendo? Está entendendo? Irmãos, existem pessoas que estão te aguardando. O cinto de Deus
Deus de falar isso aqui agora. Pastor, mas eu vou viajar para quando, pastor Jeremias? Pastor Jeremias que fez uma viagem grande, e lá depois pode colocar, irmãos, o evangelho para alguém. Ele recebe a notícia agora que alguém voltou para Jesus depois de tem muitos anos afastado. Irmão, e não importa se você tiver que viajar 10 quilômetros, 20, 50 quilômetros, 100 quilômetros, 1000 quilômetros, 3.000 quilômetros, irmão, porque Deus é a sua boca que Ele quer usar. Pastor, vai ter tantas pessoas lá, não, mas é o Pedro, é o João, é a Maria que Deus quer usar. Você está entendendo? Isso aqui é profético nessa noite. É verdade, Deus. Isso é profético nessa noite. Você já está orando muito tempo, rapaz. Por alguém que está tão longe, mas eu sei que você vai até lá e fala no Evangelho. Você vai ver o que vai acontecer. Deus vai salvar. Mas quando ele chega na casa, quando ele chega na casa, a casa estava cheia, a casa estava repleta de pessoas que Cornélio tinha convidado, parentes, amigos, a família dele estava tudo lá. Pedro, irmãos, pregue a palavra da morte e da ressurreição de Cristo. Olha o que o texto está dizendo. Você lê lá a partir do 44, presta atenção, olha aqui para mim. Pedro estava no auge da pregação, olha aqui para mim. Pedro estava no auge da pregação, e de repente, irmãos, ele olha, o que está acontecendo? Uma língua estranha ali, uma língua estranha ali, era uma língua estranha. Ele falou, não é a primeira salvação depois da língua estranha? Jesus depois de estranha. Irmãos, Deus não trabalha na ótica humana. Eu vejo muita gente vai pensar, tem que ser assim, tem que ser. Irmãos, Deus não trabalha com a minha lógica, com a tua lógica. Deus está pregando, irmão, está pregando, e de repente e o poder de Deus invadiu a casa, irmãos, e eles foram cheios do Espírito Santo, e vão se converter ali, e foram batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro, para ouvir, eu achei um nó desse Pedro. Pedro, puxa vida, eu aceitei Jesus lá atrás, né? E fui só queimado no Pentecoste. E agora esse povo aqui não vê a minha palavra, que começa a ser batizado com o Espírito Santo. Oh, meu Deus, é lindo. Nessa noite Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Jesus pode batizar com o Espírito Santo nessa noite. Você crê assim? E a Bíblia diz: se eles forem batizados com o Espírito Santo, vai ter salvo. O que impede deles receberem o batismo nas águas e foram batizados? O que eu quero dizer aqui nessa noite, irmãos, Deus tem uma forma toda especial de trabalhar. Deus tem uma forma toda especial de trabalhar. E a palavra que Deus colocou no meu coração essa tarde: não esqueci das tuas orações. Eu já estou num processo. Eu já estou num processo. Eu já estou a caminho. É para salvação. Pastor, mas olha ali, vem, vai, está na igreja, daqui a pouco está lá fora, não importa, continua orando. Esse que você está dizendo que é improvável, não tem jeito, irmão, vai ser o arauto de Deus, vai ser voz profética para essa geração. Ficamos de pé.